Desde os primórdios da civilização, as roupas nunca foram apenas uma forma de se proteger do frio ou do calor. Elas foram símbolos, símbolos de poder, de riqueza, de fé e até de obediência. No Egito, na Mesopotâmia, na Grécia ou em Roma, o tecido que alguém usava dizia muito mais do que as palavras poderiam expressar. Hoje vamos atravessar os séculos e observar como as roupas moldaram o status social das pessoas, revelando quem dominava, quem servia e quem ousava desafiar seu próprio lugar no mundo. Então, se você gosta de mergulhar nas histórias que o tempo vestiu de mistério e elegância, já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo, porque agora vamos começar a história. Desde o início das grandes civilizações, a roupa nasceu como mais do que um abrigo. Ela se tornou uma linguagem, uma forma silenciosa de expressar quem alguém era, ou quem queria ser. No Egito Antigo, onde o sol dourava as margens do Nilo e o trabalho humano erguia templos colossais, o tecido que cobria o corpo era um reflexo direto da posição de cada pessoa diante dos deuses e da sociedade. O linho, fiado com paciência e pureza, era o tecido mais valorizado. Sua leveza e brilho simbolizavam limpeza espiritual e nobreza, e quanto mais fino e translúcido fosse o pano, mais alto o status de quem o usava. Os faraós, sacerdotes e altos funcionários vestiam-se com linho quase branco, impecável, muitas vezes perfumado com óleos e ungido com resinas, para manter o corpo tão puro quanto a alma deveria ser. Já o povo comum, os trabalhadores que cultivavam o trigo e erguendo tijolos moldavam impérios, usava tecidos mais grossos, tingidos com tons amarelados ou terrosos. A roupa era curta, prática, sem adornos, um reflexo da vida simples e das tarefas pesadas. No Egito, até o corte da roupa falava. Os homens usavam saias plissadas, chamadas shendit, enquanto as mulheres, em geral, usavam vestidos justos, amarrados por alças nos ombros. Mas o detalhe que realmente marcava a diferença estava nos acessórios. Um simples colar de contas coloridas, uma pulseira de faiança, já podiam indicar um certo prestígio. Entre os nobres, o ouro e as pedras preciosas dominavam, não apenas pela beleza, mas por seu significado espiritual. O ouro, metal incorruptível, era o carne dos deuses, e carregá-lo era quase um gesto sagrado. Nas cerimônias religiosas, o vestuário dos sacerdotes seguia um ritual próprio. Eles se purificavam antes de vestir-se, raspavam o corpo e trocavam de roupa várias vezes ao dia, sempre em busca da perfeição ritual. Suas vestes eram brancas e lisas, sem costuras aparentes, um símbolo da pureza exigida pelos deuses. Cada dobra, cada nó, cada detalhe da roupa representava uma conexão com o divino. Era como se o tecido fosse uma extensão do templo e o corpo um altar. Na Mesopotâmia, berço de cidades como Ur e Babilônia, a roupa também refletia o poder. Lá, onde o clima era diferente e o algodão mais comum, as vestes eram mais pesadas e trabalhadas. Os homens da elite usavam mantos longos com franjas e bordados, enquanto as mulheres, especialmente as de famílias ricas, adornavam-se com tecidos coloridos e joias de ouro, prata e lápis-lazuli. A cor neste contexto era um sinal claro de distinção. Tingir tecidos era um processo caro, e quanto mais intenso o pigmento, mais valiosa a roupa. O azul, por exemplo, era associado à realeza e aos deuses. O vermelho, à vitalidade e ao poder. Os reis mesopotâmicos transformaram o vestuário em propaganda. Suas túnicas, cobertas de bordados e metais, não serviam apenas para impressionar, mas para reforçar sua legitimidade divina. Em esculturas e relevos, é possível ver o cuidado com que suas vestes foram retratadas, os tecidos pesados, as franjas elaboradas, os adornos que brilhavam como o próprio sol. Tudo era calculado para expressar ordem, riqueza e autoridade.
Enquanto isso, o povo comum usava o que podia. Roupas simples, feitas em casa, cortadas de forma rudimentar, sem cores fortes. A diferença não era apenas estética, ela representava a própria estrutura da sociedade. Curiosamente, tanto no Egito quanto na Mesopotâmia, a roupa também tinha um papel espiritual. Acreditava-se que o que se vestia podia proteger a alma. Amuletos eram costurados nos tecidos, colares traziam símbolos sagrados e desenhos bordados tinham função mágica. Um fio colorido podia afastar o mal-olhado, um broche em forma de escaravelho guardava a vida eterna. Assim, vestir-se era também um ato de fé, mas nem sempre o luxo era sinônimo de conforto. No calor das planícies, os nobres desfilavam com camadas de tecido e adornos pesados, não por necessidade, mas por orgulho. O desconforto era o preço do status. A aparência precisava transmitir poder, mesmo que o corpo suasse por baixo das túnicas e colares. Era um teatro silencioso, encenado diariamente nas ruas, nos palácios e nos templos. E enquanto os faraós e reis se cobriam de linho ou de seda rara, os escravos e servos vestiam o mínimo possível, às vezes apenas um pano simples amarrado à cintura. Essa nudez parcial não era apenas questão de clima, mas também de classe. O corpo nu simbolizava submissão, ausência de identidade. As roupas, portanto, eram como fronteiras visíveis. Quem podia se cobrir, podia também ser respeitado. No fim, tanto no Egito quanto na Mesopotâmia, a roupa era um espelho do cosmos. Cada fio representava um papel no grande tecido social. O faraó no topo, com o brilho do ouro. O sacerdote envolto na pureza do branco. O escriba com seu linho modesto, mas limpo. E o camponês, coberto de poeira e sol. Cada um vestia sua história, e o tecido silencioso contava tudo o que as palavras não podiam dizer. Na imensidão do Oriente, onde os impérios floresciam sob a disciplina e a filosofia, o vestuário tornou-se um espelho refinado da hierarquia. Na China antiga, vestir-se era um ato carregado de significado político e espiritual. Cada cor, cada bordado, cada dobra do tecido refletia a ordem do universo. E quebrar essa ordem era quase uma ofensa cósmica. A roupa não era apenas um adorno. Era uma extensão do poder imperial, uma linguagem silenciosa que definia quem era digno de governar e quem devia se curvar. A seda, descoberta há mais de 4.000 anos, foi o fio que costurou a identidade da nobreza chinesa. Seu brilho suave e textura delicada encantaram imperadores e poetas, tornando-se símbolo de sofisticação e virtude. Produzir seda era um processo quase sagrado. As mulheres criavam os bichos da seda, teciam os fios e tingiam com pigmentos naturais extraídos de raízes, flores e minerais. Mas o direito de vestir seda era restrito, privilégio reservado à corte, aos altos funcionários e aos que possuíam méritos reconhecidos pelo imperador. O povo comum, ainda que admirasse aquele tecido reluzente, raramente podia tocá-lo. A cor das roupas era um código que todos precisavam compreender. No topo dessa paleta estava o amarelo, o tom sagrado do centro, símbolo da terra e da harmonia universal. Apenas o imperador podia usá-lo. Nenhum súdito, por mais rico ou poderoso que fosse, podia vestir-se com essa cor sem autorização. O amarelo imperial representava o equilíbrio entre o céu e a terra. E ao cobrir-se dele, o governante afirmava seu papel como mediador entre o divino e o humano. Suas túnicas, conhecidas como longpao, as vestes do dragão, eram verdadeiras obras de arte. Bordadas com fios de ouro e seda colorida, traziam o dragão de 5 garras, símbolo da autoridade suprema, envolto em nuvens, ondas e montanhas que representavam o império em harmonia. Esses bordados não eram meramente decorativos, formavam uma linguagem simbólica. Cada detalhe transmitia uma mensagem.
O dragão imperial significava poder celestial. A fênix, virtude e renovação. O bambu, integridade. E as ondas, o domínio sobre o mundo natural. Um funcionário que ousasse usar símbolos acima de sua patente podia ser severamente punido. As roupas eram, portanto, uma forma de lei visível, uma hierarquia costurada em fio e cor. Os estudiosos e funcionários civis também tinham suas próprias vestes regulamentadas. Durante a dinastia Ming, por exemplo, seus mantos traziam bordados com animais específicos, garças, patos, tigres, que indicavam a função e o prestígio de cada um dentro da burocracia imperial. Era possível reconhecer o posto de um homem apenas com um olhar. E essa visibilidade era deliberada. O poder chinês valorizava a ordem. E nada deveria ser deixado ao acaso, nem mesmo o modo de vestir. Enquanto isso, nas classes mais baixas, a realidade era outra. Os camponeses e artesãos usavam roupas de cânhamo, algodão ou lã, simples e sem cor. O branco, símbolo de pureza, também era associado ao luto, e por isso o cotidiano das pessoas comuns se tingia de tons acinzentados e terrosos. Mesmo assim, havia um profundo senso de respeito pela roupa. Ela representava dignidade. Manter o traje limpo e em bom estado era sinal de honra, mesmo na pobreza. O vestuário feminino, por sua vez, era um universo de delicadeza e contenção. As mulheres nobres usavam vestidos longos e amplos, de mangas largas e tecidos finos, muitas vezes com camadas sobrepostas. Os bordados revelavam flores, pássaros e símbolos auspiciosos, expressando não apenas beleza, mas virtudes esperadas, fidelidade, modéstia, serenidade. O corpo devia ser quase uma metáfora, coberto, harmonioso, discreto. Já as mulheres do povo mantinham roupas práticas, mas não menos simbólicas. Cada dobra e cada faixa tinham um propósito, e o modo de amarrar o cinto podia revelar a origem regional ou a situação civil de quem o usava. A relação entre poder e vestuário se repetia também em outras culturas da Ásia. No Japão, o kimono cumpria papel semelhante ao das vestes chinesas, distinguia classes e carregava significados sutis nas cores e padrões. Entre os samurais, o modo de vestir expressava honra e disciplina. Entre as cortesãs, arte e refinamento. Na Índia antiga, tecidos como o algodão fino e a seda bordada também marcavam a diferença entre castas. As cores mais uma vez falavam. O vermelho vibrante das noivas, o açafrão dos monges, o branco dos que renunciavam ao mundo. Cada tom comunicava uma escolha de vida. Mas foi na China imperial que a ideia de vestir o poder atingiu seu auge. O imperador não se vestia apenas como um homem, mas como o próprio cosmos em forma humana. Sua roupa era o universo costurado à mão. O dragão bordado no peito representava o céu. As montanhas na barra da túnica simbolizavam a terra, e entre eles, o governante se colocava como o eixo do mundo. A cada movimento, a seda brilhava como se o sol o seguisse, e de certa forma, era isso que o povo acreditava, que a luz divina repousava sobre ele. Nos grandes rituais, quando o imperador surgia em público com sua túnica dourada, o silêncio se espalhava como reverência. Era o poder em sua forma mais pura e visível. O simples ato de vestir tornava-se um gesto político, uma reafirmação da ordem celestial que sustentava o império. E quando, séculos depois, a seda começou a viajar pela Rota da Seda, levando o luxo chinês até Roma-Pérsia e além, ela carregava junto um pedaço dessa ideia, que o tecido pode falar mais alto do que qualquer palavra, e que quem domina as cores e os fios domina também o imaginário do mundo. Na Grécia Antiga, onde o corpo era celebrado como uma obra divina, a roupa nascia de uma dualidade curiosa, cobrir-se para honrar a modéstia, mas também para revelar a harmonia das formas humanas.
O vestuário grego era simples, mas carregado de significado. O tecido não era cortado em formas complexas, nem costurado como nas civilizações do Oriente. Pelo contrário, era uma peça de pano retangular, envolta, dobrada e presa com broches ou cintos. E justamente nessa simplicidade residia sua elegância. A roupa grega não disfarçava o corpo, moldava-o com dignidade. O chiton, usado tanto por homens quanto por mulheres, era o traje básico, feito de linho ou lã, variava conforme a estação e o status social. O povo comum usava tecidos ásperos e curtos, adequados ao trabalho. Já os cidadãos abastados preferiam tecidos finos, mais longos, às vezes tingidos em tons sutis de púrpura ou azul. Por cima do chiton, os homens usavam o himation, um manto que caía sobre um dos ombros, símbolo de seriedade e compostura. Entre filósofos e oradores, o modo de enrolar o manto tinha quase uma gramática própria. Uma dobra bem colocada podia expressar prudência, modéstia ou autoridade moral. Era uma linguagem silenciosa entendida por todos. Para as mulheres gregas, a roupa era também um reflexo de virtude. O péplus, um tipo de túnica presa por fivelas nos ombros e ajustada à cintura, representava recato e beleza natural. As cores suaves e os tecidos fluidos exaltavam a graça e a serenidade, qualidades vistas como ideais femininos. Exibir o corpo era considerado impróprio para uma esposa de bom nome. A elegância verdadeira estava na medida, no equilíbrio entre o que se mostrava e o que se escondia. O pano, ao cair em dobras e curvas, fazia do corpo uma escultura viva, uma homenagem à estética e à moderação que guiavam o pensamento helênico. As diferenças sociais, porém, também se revelavam no vestuário. Os escravos e trabalhadores livres vestiam-se com simplicidade extrema. Peças curtas, sem ornamentos, feitas de lã grossa. Já os cidadãos podiam se distinguir pelo comprimento das roupas e pela qualidade do tecido. O luxo excessivo era mal visto. A virtude grega estava na moderação. Vestir-se com sobriedade era sinal de sabedoria e caráter, e até mesmo as cores vibrantes eram usadas com cautela, reservadas a festas e rituais religiosos. Quando o Império de Roma se ergueu sobre as ruínas da Grécia, herdou parte dessa filosofia, mas transformou a roupa em um emblema político. Em Roma, o vestuário era o espelho da cidadania. A toga, uma enorme peça de lã branca, tornou-se o símbolo máximo do cidadão romano. Não era uma roupa prática, exigia habilidade para ser vestida e era desconfortável sob o sol. Mas esse era justamente o ponto. Quem usava a toga não precisava trabalhar manualmente. Era um traje de prestígio, reservado aos homens livres, aos que participavam da vida pública. Havia muitos tipos de toga, e cada uma falava por si. A toga virilis, branca e simples, marcava o início da vida adulta de um cidadão. A toga praetesta, com bordas púrpuras, era privilégio de magistrados e senadores. Já a toga picta, inteiramente púrpura e bordada em ouro, era exclusiva dos generais vitoriosos e, mais tarde, dos imperadores. Usar a cor púrpura era privilégio absoluto. O pigmento era caríssimo, extraído de conchas do Mediterrâneo, e simbolizava poder quase divino. Vestir-se de púrpura sem autorização podia significar traição. As mulheres romanas, por sua vez, tinham sua própria forma de distinção. A estola era o traje das matronas, mulheres casadas e respeitadas. Longa, fluida e geralmente usada sobre uma túnica, ela representava dignidade e moralidade. O modo como era presa ao corpo e as cores escolhidas indicavam a posição da mulher dentro da sociedade. Aquelas que haviam perdido o status de cidadã por adultério ou escândalo, perdiam também o direito de usar a estola. A roupa, portanto, não apenas refletia a virtude, ela a definia diante dos olhos da sociedade.
As mulheres ricas exibiam tecidos finos vindos do Oriente, adornos de ouro e pedras preciosas. Os penteados elaborados e as joias não eram apenas vaidade, mas demonstrações visuais do poder de suas famílias. Ainda assim, a aparência feminina era constantemente vigiada. O equilíbrio entre luxo e decoro era frágil. O excesso podia ser visto como arrogância ou falta de moral. Já as escravas e plebeias vestiam-se de forma simples, com túnicas curtas, presas por cordas. Suas roupas eram funcionais, adaptadas ao trabalho e raramente trocadas. Para os homens, a vestimenta era também uma questão de honra. O uso da toga implicava responsabilidade cívica. Aquele que a vestia devia portar-se com dignidade, falar com clareza e agir conforme os valores romanos. Até a forma de caminhar e o modo de segurar o tecido eram vistos como sinais de caráter. O descuido com as roupas podia ser interpretado como desrespeito à República, e há registros de senadores repreendidos por aparecerem em público mal vestidos. Com o passar do tempo, à medida que Roma se tornava um império vasto e multicultural, o vestuário começou a refletir o contato com outras culturas. Sedas vindas da China, tecidos egípcios, joias gregas. O mundo estava ao alcance dos poderosos, e a moda se tornava cada vez mais luxuosa. Contudo, as distinções sociais continuavam claras. O cidadão, o estrangeiro, o escravo, cada um se vestia conforme sua posição. E o tecido tornava-se um lembrete visível das fronteiras do poder. Mas tanto na Grécia quanto em Roma, a roupa ultrapassava a estética. Ela era uma declaração de pertencimento. Vestir-se como cidadão significava ter voz, direitos, deveres. Vestir-se como esposa honrada significava proteger o nome da família. E para os que nada possuíam além do próprio corpo, a ausência de roupa nobre era a marca da servidão. Assim, o tecido, as cores e as formas contavam uma história invisível, a história de quem podia ser visto, ouvido e respeitado. Na Idade Média, o tecido que cobria o corpo era mais do que uma escolha de gosto. Era uma obediência. A roupa não expressava apenas o indivíduo, mas o lugar que ele ocupava dentro de uma ordem que se dizia divina. A sociedade medieval era estruturada como um grande corpo espiritual, em que cada pessoa tinha sua função designada por Deus. Os que rezavam, os que lutavam e os que trabalhavam. E assim como na hierarquia celestial, havia limites visíveis, e o vestuário era um deles. A igreja e a nobreza impuseram regras rigorosas sobre o que cada classe podia vestir, e desrespeitá-las era muitas vezes um pecado ou um crime. No alto dessa pirâmide, os nobres transformaram o vestir-se em um espetáculo de poder. Suas roupas eram feitas de veludo, seda e brocado, tecidos raros trazidos do Oriente através das rotas comerciais. As cores falavam por si. O vermelho simbolizava coragem e autoridade. O azul, pureza e lealdade. O púrpura, ainda uma herança imperial, representava majestade. Cada tom era um investimento, pois os pigmentos eram caríssimos. O roxo, por exemplo, vinha de conchas mediterrâneas e custava quase tanto quanto o ouro. Quanto mais brilhante e vivo fosse o tecido, maior o prestígio de quem o usava. Mas o luxo excessivo começou a preocupar tanto a igreja quanto os governantes. O medo era que o brilho das roupas obscurecesse as virtudes da alma. Foi nesse contexto que nasceram as leis suntuárias, decretos que determinavam quem podia usar o quê. Na França, na Inglaterra e em várias cidades italianas havia regras específicas. Apenas os nobres podiam usar seda ou bordados de ouro. Comerciantes e artesãos eram limitados a linho e lã. E os camponeses, por sua vez, deviam vestir tecidos rústicos e sem cor. Em alguns reinos, até o comprimento das vestes era regulado.
Mangas longas, capuzes elaborados e forros de arminho eram reservados aos aristocratas. A roupa tornava-se, assim, uma fronteira social. Um cavaleiro podia ser reconhecido de longe pelo brilho da armadura e pelo manto colorido que carregava seu brasão. Esses símbolos não eram apenas ornamentais, representavam linhagem, fidelidade e dever. O brasão bordado no tecido identificava o senhor a quem ele servia e a família a qual pertencia. Até mesmo os detalhes nos escudos e nas vestes eram cuidadosamente estudados. Cada cor e figura tinha significado heráldico. Nas batalhas e torneios, o pano que cobria o corpo era também uma bandeira viva, um emblema de honra e pertencimento. Os monges, por outro lado, usavam o oposto do luxo. Suas roupas eram deliberadamente simples, feitas de lã grossa, muitas vezes sem tingimento. O hábito monástico, com sua forma austera, representava renúncia e obediência. As cores neutras, cinza, marrom, preto, lembravam a humildade e a mortalidade. O capuz e o cordão na cintura simbolizavam a separação do mundo terreno. A diferença entre o dourado das cortes e o cinza dos claustros era o reflexo mais claro da distância entre o poder material e o espiritual. Nas cidades em crescimento, um novo grupo social começava a se destacar: os mercadores e artesãos. Diferentes dos camponeses, eles enriqueciam com o comércio e desejavam mostrar sua ascensão. Suas roupas tornaram-se um campo de disputa simbólica. Embora as leis suntuárias os proibissem de usar certas cores ou tecidos, muitos encontravam formas criativas de contornar as regras. Tingiam linho com tons fortes, adicionavam botões de metal ou pequenos bordados discretos, tentando se aproximar da aparência dos nobres. Para os governantes, isso era perigoso. Se todos parecessem iguais, o próprio sistema de castas sociais poderia ruir. Assim, controlar o vestuário era uma forma de preservar o poder. Entre os camponeses, a roupa era a mais prática possível. Feita de lã ou cânhamo, curta e sem adornos, ela precisava resistir ao trabalho pesado e ao clima. As mulheres cobriam os cabelos com lenços e aventais. Os homens usavam túnicas simples, presas por cintos de couro. Os tons eram sempre terrosos, fruto dos pigmentos naturais disponíveis. Marrons, verdes apagados, cinzas. Mesmo assim, as festas religiosas e os casamentos traziam um respiro de cor. Um lenço azul, uma faixa vermelha, uma peça emprestada de alguém mais rico. Nesses momentos, até o povo comum sentia a força simbólica do vestir-se, como se o tecido pudesse, por um instante, elevar a alma. A igreja, sempre vigilante, também regulava o simbolismo das roupas. O branco, por exemplo, era reservado às cerimônias de pureza e aos clérigos de alta posição. O preto era usado por ordens monásticas que pregavam a penitência. As vestes litúrgicas dos sacerdotes eram um verdadeiro espetáculo de significados. O dourado representava a glória divina, o vermelho, o sangue do martírio, o verde, a esperança. O altar e o corpo do padre eram cobertos pelas cores do calendário litúrgico. E assim, o vestuário se tornava instrumento de fé e pedagogia espiritual. Com o passar dos séculos, o poder das roupas ultrapassou os muros dos castelos e mosteiros. As cruzadas, as feiras e o comércio com o Oriente trouxeram novos tecidos e ideias. O Oriente Islâmico, com suas sedas e bordados luxuosos, influenciou fortemente a moda europeia. O contato com Bizâncio trouxe tons dourados, arabescos e gemas incrustadas. Os nobres competiam para exibir as novidades trazidas de terras distantes, enquanto a igreja via com desconfiança tanto luxo e vaidade. Assim, a Idade Média viveu um constante equilíbrio entre o esplendor e a penitência. Cada fio de tecido era carregado de regras, crenças e intenções. A roupa podia elevar ou condenar, revelar fé ou vaidade, definir nascimento ou merecimento.
Um simples manto podia dizer se alguém era servo ou senhor, devoto ou pecador. O corpo vestia-se, mas também se submetia. E sob as camadas de linho, lã e seda, o que se escondia era a própria alma medieval, dividida entre o desejo de brilhar e o medo de ser punida por isso. Com o Renascimento, a Europa despertou de seu longo sono medieval e voltou a olhar para o homem como centro do mundo. O corpo, antes visto como algo a esconder, agora era celebrado. A roupa acompanhou essa mudança. Deixou de ser apenas um símbolo de posição imposta e passou a expressar individualidade, vaidade e ambição. Nas cidades que floresciam, Florença, Veneza, Paris, o vestir-se tornou-se uma arte. Cada tecido, cada cor, cada detalhe do traje servia como um manifesto visual de poder e refinamento. A moda nascia, pela primeira vez, como espetáculo e identidade. A Itália renascentista foi o berço dessa transformação. Em Florença, sob o mecenato dos Médici, o luxo era uma forma de afirmar prestígio político. Roupas bordadas com fios de ouro, veludos tingidos de vermelho carmim e azuis intensos, rendas finas e capas com forros de arminho dominavam as ruas nobres. O comércio com o Oriente trazia sedas da China, brocados de Damasco e pérolas das Índias. Quanto mais raro o tecido, mais alto o status de quem o vestia. E essa busca pelo esplendor material refletia também um novo ideal humano, o do cortesão perfeito, que sabia falar, dançar, guerrear e vestir-se com elegância. As mulheres das famílias ricas transformaram o corpo em obra de arte. Vestidos longos e estruturados, cinturas marcadas, mangas amplas e pesadas, criavam silhuetas que exigiam esforço para sustentar. O desconforto era parte do jogo. O luxo deveria ser visível e, de certa forma, inalcançável. O bordado, especialmente na região do busto e das mangas, tornava-se um campo de ostentação, um verdadeiro código de prestígio. Os penteados, adornados com joias e tecidos translúcidos, completavam o retrato da nobreza renascentista, uma elite que não apenas dominava o poder político, mas também o visual. Em contraste, a burguesia emergente começava a desafiar as fronteiras do vestuário. Comerciantes, banqueiros e artesãos prósperos imitavam o estilo dos nobres, comprando tecidos caros e mandando costurar roupas inspiradas nas da corte. Essa imitação social preocupava os governantes. Se todos se vestissem como príncipes, como distinguir o sangue azul do dinheiro novo? Voltaram então as leis suntuárias, agora reformuladas. Proibições específicas contra o uso de certos tecidos e adornos por quem não tivesse título nobre. Mas na prática, era difícil conter a nova classe que crescia impulsionada pelo comércio e pela urbanização. A roupa tornava-se pouco a pouco uma arma de ascensão, uma forma de parecer nobre antes mesmo de sê-lo. À medida que os séculos avançavam, a França assumiu o centro do palco. Sob o reinado de Luís XIV, o chamado Rei Sol, o vestuário transformou-se em instrumento de poder político. A corte de Versalhes era um teatro de vaidade cuidadosamente dirigido. Luís compreendia que controlar a aparência da nobreza era uma forma de controlar seus desejos. Criou um sistema no qual o luxo não era apenas tolerado, era obrigatório. Cada nobre deveria investir fortunas em roupas, sapatos, perucas e perfumes para estar à altura das cerimônias do palácio. Assim, o rei drenava as riquezas de seus súditos, mantendo-os ocupados em competir por elegância em vez de poder. As roupas na corte francesa eram exuberantes. Casacos de veludo com bordados dourados, rendas finas, fitas coloridas e meias de seda. Os homens usavam saltos altos e perucas volumosas, enquanto as mulheres carregavam saias estruturadas por armações de arame que ampliavam o corpo em formas quase teatrais. O corpo tornou-se palco, e a moda uma encenação do poder.
O perfume também ganhou importância, tanto para mascarar os odores de uma época sem banhos diários, quanto como símbolo de refinamento. Um aroma exclusivo podia distinguir uma duquesa de uma dama comum. O olfato, assim como a visão, tornou-se instrumento de hierarquia. A influência da corte francesa espalhou-se por toda a Europa. Na Inglaterra, Espanha, Portugal e até mesmo nas colônias do Novo Mundo, os ricos imitavam o estilo de Versalhes. A França transformou-se no centro da moda europeia, um papel que conservaria por séculos. Costureiros e perfumistas começaram a se profissionalizar, e as roupas passaram a seguir tendências sazonais. Surgia lentamente o conceito moderno de moda, mutável, desejada e, sobretudo, capaz de ditar comportamentos. Enquanto isso, as classes médias cresciam. Mercadores, advogados, artistas e servidores públicos passaram a ocupar espaços urbanos e culturais antes restritos à nobreza. E com eles, a roupa ganhava novos significados. O traje deixava de ser apenas símbolo de nascimento e passava a expressar competência, gosto e educação. As pessoas começaram a vestir-se para parecer. O início de uma cultura da aparência que antecipava o mundo moderno. O espelho tornou-se aliado, o corte do tecido uma estratégia. O século XVII e o início do XVIII consolidaram essa mudança. O vestuário masculino ganhou importância inédita. O paletó, o colete e a calça justa formavam o novo uniforme do cavalheiro europeu. A sobriedade começava a substituir o excesso, mas o requinte permanecia. Já as mulheres continuavam a ser ícones de ostentação, com vestidos elaborados, espartilhos rígidos e penteados que desafiavam a gravidade. O corpo era moldado, quase aprisionado, para se adequar ao ideal estético da época. Entre a opulência das cortes e a ambição da burguesia, a roupa tornou-se uma arena de disputa silenciosa. O tecido dizia quem tinha o direito de ser admirado, quem merecia respeito e quem ainda lutava para conquistar visibilidade. O linho simples do trabalhador, o algodão do comerciante e o veludo do duque já não pertenciam a mundos separados, mas começavam a se misturar nas cidades que cresciam e pulsavam com novos ideais. No fim, o Renascimento e a Idade Moderna transformaram o ato de vestir-se em algo mais do que distinção social, tornaram-no uma performance. A moda passou a refletir o desejo humano de ser visto, lembrado e admirado. As roupas já não falavam apenas sobre quem alguém era, mas sobre quem queria parecer ser. E essa ilusão, costurada em cada dobra e bordado, moldaria o comportamento das sociedades que estavam prestes a entrar em uma nova era, a da vaidade pública, do consumo e da individualidade. O mundo moderno nasceu entre fios antigos e novos tecidos. Quando o século XIX se abriu diante da Revolução Industrial, a roupa deixou de ser apenas privilégio dos ricos e começou a se espalhar pelas massas. As máquinas de fiar, os teares automáticos e o surgimento das primeiras confecções transformaram para sempre a relação entre o corpo e o vestuário. O que antes era obra de alfaiates e costureiras exclusivas, passou a ser produzido em larga escala. A distinção entre os poucos que podiam e os muitos que não podiam começou a se desfazer, ao menos na aparência. Vestir-se bem deixou de ser um sinal de nascimento e tornou-se um sonho acessível, um ideal moderno de dignidade e pertencimento. Mas por trás dessa aparente igualdade, o desejo de distinção apenas mudou de forma. O luxo não desapareceu, se reinventou. As casas de moda nasceram em Paris, Milão, Londres. Os grandes nomes de Worth a Chanel criaram um novo tipo de nobreza, a do gosto. Já não bastava ser rico, era preciso saber vestir-se com elegância. A moda tornou-se uma linguagem refinada, onde cada detalhe, do corte do tecido ao tom do chapéu, comunicava algo sobre quem você era ou queria ser.
O vestuário, antes ditado por reis e sacerdotes, passava a ser conduzido por estilistas, novos arquitetos da aparência humana. No século XX, as roupas passaram por revoluções que espelhavam as transformações da sociedade. As guerras, os movimentos feministas, a luta por liberdade e igualdade, tudo isso se refletiu nas roupas. O espartilho desapareceu, os ternos se simplificaram e o corpo ganhou mobilidade. As mulheres que por séculos haviam sido adornadas como símbolos de pureza e fragilidade, agora vestiam calças, uniformes e, mais tarde, minissaias. Cada nova peça, cada ruptura estética era também uma ruptura simbólica. O tecido tornava-se manifesto político, bandeira e protesto. O século da velocidade trouxe também a multiplicação dos estilos. Já não havia um único modelo de elegância, mas milhares. A roupa tornou-se espelho da personalidade, do humor, do pertencimento a grupos ou ideias. O jovem rebelde de jaqueta de couro, o executivo de terno escuro, o artista de roupa larga e manchada de tinta, todos comunicavam algo. Todos faziam da aparência uma forma de linguagem. E, ao mesmo tempo, todos herdavam, mesmo sem perceber, os antigos ecos das distinções do passado. A marca, o corte, a raridade ainda definiam valor. O luxo persistia, mas agora se misturava à rebeldia. A moda, antes privilégio da nobreza, democratizou-se, mas não perdeu sua natureza simbólica. No século XXI, as redes sociais ampliaram essa dinâmica a um nível jamais imaginado. A vitrine deixou de ser o palácio e passou a caber na palma da mão. Cada fotografia, cada look do dia, cada influência digital tornou-se um novo desfile. O poder de vestir-se ganhou outras dimensões. Agora não é preciso ser rei para ser visto, basta ser seguido. A roupa, mais uma vez, é passaporte para o olhar do outro. E embora a fabricação seja industrial, a escolha continua íntima, pessoal, profundamente humana. Vestir-se hoje é um ato de identidade. Podemos misturar o antigo e o moderno, o luxo e o simples, o tradicional e o ousado. Uma jaqueta jeans pode carregar rebeldia. Um terno vintage pode revelar elegância e nostalgia. O mesmo tecido que um dia distinguiu escravos e nobres agora costura histórias plurais. O vestuário tornou-se um território de liberdade criativa e também um espelho do tempo. Em cada moda que nasce, há um desejo de dizer algo sobre quem somos, de pertencer a um momento, de expressar uma voz. Ainda assim, mesmo em meio à liberdade contemporânea, há vestígios das hierarquias antigas. O preço, a marca, o nome por trás da etiqueta continuam exercendo fascínio. O velho jogo do status ainda sobrevive, disfarçado de escolha individual. O luxo se tornou mais sutil, um símbolo de exclusividade, de acesso a algo que poucos possuem. As roupas seguem como um código silencioso, um idioma que todos entendem, mas poucos dominam. Elas falam de sucesso, de estilo, de pertencimento e, às vezes, de solidão. E, no entanto, há algo de profundamente poético nessa continuidade. O mesmo gesto de amarrar um tecido ao corpo que um dia distinguiu o faraó de seu servo, o imperador de seu súdito, o duque do camponês, hoje é repetido por bilhões de pessoas todos os dias diante do espelho. Cada escolha de cor, de textura, de forma, é um diálogo entre o passado e o presente. Vestir-se é herdar uma história. O algodão traz memórias do campo. O couro lembra antigas batalhas. O linho ecoa templos e rituais. E a seda carrega séculos de rotas comerciais e segredos imperiais. O que mudou, talvez, não seja o ato de vestir, mas o sentido que damos a ele. Antes, a roupa dizia quem devíamos ser. Agora tentamos fazer com que diga quem somos. O traje tornou-se ferramenta de expressão, de criação de si mesmo. Há poder em escolher, em transformar o corpo em tela e o tecido em palavra. A roupa, como a arte, é narrativa,
conta o que desejamos parecer, o que tememos revelar e o que silenciosamente aspiramos a ser. No fundo, vestir-se continua sendo um ritual, não mais de submissão, mas de presença. Um modo de participar do mundo, de deixar marca, de dialogar com o olhar alheio. Entre a vaidade e a liberdade, entre o consumo e o símbolo, o vestuário continua a revelar algo essencial. O ser humano sempre quis, através da aparência, afirmar sua existência. E talvez seja por isso que cada tecido guarda uma memória. Um fio antigo que nos conecta aos tempos em que o poder se media pela cor do manto ou pelo brilho do ouro. Hoje, os impérios mudaram, mas o desejo permanece. Vestir-se é, ainda, um ato cultural, estético e histórico. É carregar nas dobras da roupa a história de quem fomos e o sonho silencioso do que ainda queremos parecer.